Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um Momento Devocional. A palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Começar o dia meditando na palavra é simplesmente maravilhoso, extraordinário. Eu fico impressionado como tem algumas pessoas que não têm esse hábito. Alguns cristãos que não têm o hábito de ler a palavra logo pela manhã, todos os dias. Afinal de contas, a primeira voz que nós precisamos ouvir ao acordar é a voz do nosso Senhor, é a voz do nosso Pai, é a voz do nosso Deus. Eu quero que você fique comigo até o final. Não perca esta série de orações que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar falando sobre 6 talhas e um milagre. 6 talhas e um milagre. Cada dia eu vou abordar sobre uma talha aqui do Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11, quando Jesus participa de uma festa de casamento lá em Caná da Galileia. Eu quero que você esteja comigo, então, nesta série de orações e de reflexão na palavra, todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, aqui no meu canal. Se você ainda não deu um like, dá um like, se inscreva no meu canal e aí você avisa a todos da sua casa, da sua igreja, sua vizinhança, seus amigos, para participar também, para ser ministrado, certo? Através desta palavra e desta oração. Evangelho segundo João, capítulo 2, começa assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. É interessante que a igreja evangélica, com excesso de cuidado, em função de algumas outras igrejas idolatrarem Maria, a igreja evangélica deixou de reconhecer o valor de Maria neste processo todo, redentivo. Ou seja, Maria, ela teve um papel muito especial. Deus a escolheu como geradora, aquela que iria gerar no seu útero Jesus, o Filho de Deus, Jesus o Redentor, Jesus o Salvador. Por isso, eu sempre gosto de dizer que nós devemos reconhecer o valor de Maria, o valor do seu papel como aquela que gerou, que foi a mãe de Jesus no aspecto humano. É muito importante que a gente reconheça isso, certo? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Eu quero que você guarde esta palavra, foi convidado. Por que eu estou dizendo isso? Sabe, muitas vezes nós lembramos de convidar todo mundo, menos aquele que não pode faltar, que é Jesus. Por exemplo, quais são os noivos que, ao fazer sua lista de convidados para o casamento, lembrou de colocar, número 1, primeiro convite, vai para Jesus? Qual foi o noivo? Eu estava ouvindo um grande amigo ministrar e ele disse que a sua esposa, quando ela foi escrever, para quem ela enviaria os convites, o primeiro convite ela escreveu para Jesus, de forma simbólica, mas isso é poderoso. Significa dizer que ela e o marido estavam chamando Jesus para ser o Senhor da casa, ocupar o primeiro lugar da casa, da família, e foi convidado Jesus. Nós, muitas vezes, convidamos Jesus
apenas quando o barco está para afundar, quando há um problema de enfermidade, quando há um problema sério, aí a gente convida Jesus. Mas nós deveríamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa jornada existencial. É aquela oração: venha o teu reino, venha o teu senhorio, venha o teu governo. Jesus deveria ser o principal convidado para ser Senhor, para ocupar o primeiro lugar. E aí o texto continua: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Você sabe que aqui aconteceu o milagre de transformação da água em vinho. Um milagre operado por Jesus, inaugurando assim publicamente o seu ministério. A pergunta que fica é: qual é o nome da primeira talha? Nós vamos dar um nome para cada talha. Por isso, todos os dias, os próximos 6 dias, eu vou falar cada dia de uma talha e você não pode perder nenhuma. Qual é o nome da primeira talha? Maria viu o problema, se importou com um problema que não era dela e foi em busca de uma solução para este problema. Qual é o nome dessa talha? Solidariedade. Solidariedade. A palavra-chave desse texto é transformação. Guarde isso. A palavra-chave desse texto é transformação. Então, nós poderíamos dar um tema para esta série: Minha Casa, Lugar de Transformação. Minha casa, lugar de transformação. Se eu quero que a minha casa seja um lugar de transformação, a minha casa antes precisa ser um lugar de solidariedade. Aonde houver solidariedade, aí haverá o milagre de transformação. Maria se importa com um problema que não era dela. É muito maravilhoso quando a gente vê essa atitude nas pessoas, uma atitude de solidariedade, ou seja, alguém que ao ver, perceber, notar a necessidade do outro, se importa. Eu tenho dito com uma certa frequência que depois que você viu uma necessidade, você é responsável por ela. Se você não fizer parte da solução, você vai ser parte do problema. O que você prefere, ser parte da solução ou parte do problema? Maria tinha um coração extremamente solidário, porque ela se solidariza com os noivos em relação àquele problema. E não era um problema qualquer, era um problema sério. Naquela época, dentro da cultura judaica, o casamento durava 7 dias. Se o vinho, que era o elemento principal da festa, acabasse no meio da festa, era muita vergonha, era decepção, era frustração. Por isso que Maria está preocupada, vai em busca de uma solução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um coração sensível à dor do outro? Você tem um coração solidário? Você se importa? Jesus nos ensinou isso durante todo o seu ministério aqui. Um dia, um leproso gritou: Senhor, se queres, podes me limpar. Jesus parou e disse: sê limpo. Jesus o curou, um leproso. Outra vez, um cego, à beira do caminho, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tinha uma agenda. Jesus tinha trabalho, Jesus estava numa caminhada em direção a objetivos ministeriais. Jesus para, e é interessante que aqueles que estavam ao seu redor ficaram incomodados, principalmente com o grito do cego. Jesus para e manda chamar o cego: tragam-me ele aqui na minha presença. Quando Jesus para, ele está dizendo para todos: eu me importo. Eu me importo com o sofrimento do outro, eu me importo com a dor do outro, eu me importo com a angústia do outro. Outra vez,
Jesus estava passando pela cidade de Naim, e da cidade saía um cortejo fúnebre, e aí aquela mãe chorava ao lado do caixão do seu filho único que havia morrido. Ela estava levando o seu único filho para o cemitério e ela era viúva, o que significava dizer que ela daí para frente viveria num estado de miséria, porque além de ser viúva, não teria mais o seu filho único que poderia sustentá-la, cuidar dela. Então, ela talvez não tinha nenhuma perspectiva de vida futura. Jesus para o cortejo fúnebre e diz para aquela mulher: não chores. Talvez, se alguém perguntasse: você conhece ela, Jesus? Não. É seu parente esse rapaz? Também não. Você tem alguma ligação com a família desta pessoa? Também não. Então por que o Senhor parou? Porque eu me importo. O nervo da minha alma não está anestesiado. Sabe, muita gente consegue até ver, só que não consegue sentir com paixão. Jesus, ele não apenas enxergou uma necessidade, uma dor, mas ele também sentiu, agiu de forma solidária, como alguém que dizia: eu me importo. Não chores, porque eu me importo com a sua dor. Não chores, porque eu me importo com o seu sofrimento. Não chores, porque eu me importo com a sua angústia. A igreja precisa ser o coração de Deus pulsando na terra. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ter o nervo da alma anestesiado em função de tantas tragédias que vemos todos os dias. É como lá no Japão eu ouvi falar que muitas vezes o governo e o comando da polícia tira alguns policiais do campo de trabalho para que eles voltem lá, fiquem um tempo no sítio, na chácara, na fazenda, lidando com animais, com aves, para voltar a ter sensibilidade. Porque dependendo da onde os policiais trabalham, eles convivem com tragédias, crime, mortes, todo dia, que acabam perdendo a sensibilidade, ficam com o nervo da alma anestesiado. Nós não podemos. Eu como pai, você como pai, nós como pais, não podemos permitir que o nervo da nossa alma seja anestesiado. Nós precisamos olhar para a necessidade, para a carência, para a dor, para o sofrimento, para a angústia do outro e sentir com paixão. E aí, ir atrás de uma solução como Maria. Maria, quando ela toma a iniciativa de buscar uma solução para aquele problema, ela estava dizendo: olha, não é um problema meu, mas é nosso. Eu disse algo outro dia na igreja: se você ora, Pai nosso que estais nos céus, você precisa ver todos na perspectiva do irmão, certo? Se eu oro, Pai nosso que estais nos céus, eu preciso olhar para o mendigo como se fosse meu irmão. Eu preciso olhar para a prostituta, lésbica, homossexual como se fosse meu irmão. Eu preciso olhar para aqueles que estão à margem da sociedade como se fosse meu irmão. É mais ou menos assim. Se Jesus estivesse caminhando conosco pelas ruas da cidade e nós passássemos numa calçada onde do outro lado tem algumas prostitutas e alguns homossexuais se vendendo. E a gente perguntasse para Jesus, que está conosco: Jesus, quem são aqueles do outro lado da rua? Sabe o que ele diria? São minhas irmãs. Eu vim para tentar tirar elas daquela vida. E aqueles rapazes são meus irmãos. Eu vim para morrer por eles, para ver se a gente consegue tirar
eles desta vida de escravidão. Sabe, Jesus na cruz era uma mensagem encarnada: eu me importo. Na cruz, Deus estava dizendo para todos nós: eu me importo. Se o Pai é nosso, são nossos irmãos que precisam ser alcançados pela graça do nosso Pai. Você se importa com aqueles que sofrem dentro da sua própria família? Você se importa com aqueles que têm necessidades dentro da sua própria casa? Sabe uma frase que eu acho que Deus tem ânsia de vômito quando Ele ouve? Eu não tenho nada a ver com isso. Como? Eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Como não? Já pensou se Deus olhasse para você e dissesse: eu não tenho nada a ver com isso, vá para o inferno? Já pensou? Não! Na cruz, Deus disse: eu me importo com todos vocês, independente do que vocês fizeram, eu me importo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale aos nossos corações. Não perca amanhã a próxima talha. Hoje é a talha da solidariedade e eu quero orar em relação a isso. Pai, que bom quando a Tua palavra vem e nos confronta, nos corrige, nos liberta de nós mesmos. Livra-nos de ser pessoas ególatras, egoístas, egocêntricas, que nós possamos viver de forma solidária, se importando com a dor do outro, com a dor do próximo, se importando com a dor do outro, se importando com a dor do próximo. Ah, Senhor, tudo o que nós precisamos é viver a Tua palavra e ser pequenos cristos na terra, que nós possamos ser um canal da Tua graça, um canal da Tua bondade, um canal do Teu amor, um canal da Tua misericórdia. Pai, que através de nós o Teu Espírito alcance muitas pessoas e que nós sejamos a resposta para as necessidades de muitas pessoas que o Senhor quer alcançar com amor, graça, misericórdia. Usa esta mulher, este homem, usa este casal, usa esta família para o louvor e glória do Teu nome e faz de nós uma família de pessoas solidárias e coerentes com o Evangelho. Que o nosso amor não seja apenas teórico, mas que seja um amor prático, que seja um amor que se expressa através de ações solidárias, que nós possamos nos importar com o caído à beira do caminho. Livra-nos de ser como aquele sacerdote, aquele levita que passou pelo judeu caído, viu, mas nada sentiu. Dá que sejamos como o bom samaritano, que ao perceber, ao notar, ao ver alguém que precisa de socorro, que a gente seja a resposta para a necessidade destas pessoas. Que como Maria a gente se importe com alguns problemas que na verdade não é apenas de um, mas de todos, que a gente possa se importar, porque nós sabemos que quando nós nos importamos com a dor dos outros, o Senhor então, de uma forma muito especial, se importa com a nossa dor. Pai, desperta-nos nessa direção, no nome de Jesus, amém. Vou te dar uma lição para casa. Seja a resposta de Deus para a vida de alguém que precisa. Seja a resposta de Deus para a vida de um sobrinho, de uma sobrinha, de um irmão, de uma irmã, do seu pai, da sua mãe, de um vizinho, de um irmão na igreja. Seja a resposta de Deus. Diga sim ao amor altruísta. Seja solidário. Estenda as suas mãos. Compartilhe o que Deus tem te dado com outras pessoas. Que esta semana, que esses próximos dias seja dias de solidariedade. Deus vai te abençoar e vai te honrar muito por isso. Se você não deu o seu like ainda, dá o seu like aqui. Se você não deu o seu gostei, se não apertou o joinha, aperte aí. E também se inscreva no meu canal, é muito importante. Nós queremos alcançar 2 milhões de inscritos para que a nossa mensagem vá para mais longe, tá bom? E deixe o seu pedido de oração aqui.
Eu quero que você faça aqui, escreve um pedido de oração para alguém que você sabe que está precisando. Vamos ser solidários, gente. Vamos ser solidários. Escreve aqui um pedido de oração, ok? E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, no nosso próximo momento devocional, todos os dias às 6 horas da manhã e também às 19 horas. Um grande abraço!